Bom dia, pessoal. Oficialmente, bom dia a todos. A gente hoje vai estar falando sobre hiperconvergência. Então, esse cenário de hiperconvergência tem evoluído muito aí nos últimos tempos, então é uma temática que é bem legal para todos nós tratarmos, né? Então, faz todo sentido a gente estar trazendo. Esse é um evento que é realizado pela Entre e pela impressão gerenciada, né? Então, convidei o Weber para bater um papo sobre hiperconvergência. É um cara que tem uma experiência aí de muitos anos no assunto. Ele vai estar depois se apresentando ali. Eu vou fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho da impressão gerenciada e já passo a palavra para ele ir tocando o assunto, tá? Então, importante, a gente deve demorar algo em torno de 1 hora, tá? Não mais do que isso, né? Uns 45 minutos da fala do Weber e uns 15 minutos de pergunta. Eu sei que o Weber adora falar, então a gente vai tentar se controlar nesse tempo, Tranquilo. né? No máximo 1 hora a gente está concluindo o evento. Então, vocês podem fazer perguntas, tem um chat aí do lado se, que se não estiver aparecendo, é só clicar ali em chat, tem um botãozinho embaixo, né, onde vocês estão enxergando a gente. Coloca as perguntas de vocês, né? Então, basicamente como todo webinar, né, deixem liberada, o computador não fiquem com o stream rodando, o download rodando, para a gente não ter problema de transmissão, senão começa a falhar áudio, né? O Impressão Gerenciada, né, que é um blog de gerenciamento de impressão, né, que é quem está realizando junto com a Entre, né? Na impressão gerenciada, a gente faz uma série de treinamentos da área de gerenciamento de impressão, e a Entre, que é uma empresa de desenvolvimento de software da área de gerenciamento de impressão também, né? Então, a Entre trabalha basicamente em 3 linhas de atuação, né? A Print Scout, que é um produto para as empresas que precisam monitorar seu hardware que está distribuído nos clientes, né? Principalmente para quem aluga ou quem tem um parque muito grande de impressoras, né? Então, o Print Scout coleta as informações, leva para o data center e vocês conseguem enxergar como está cada impressora, como está a produção de cada impressora, status, mensagens de erros, enfim, tudo que está acontecendo, né, até para fazer totalização mensal. Print Account, que é billing, né, de impressão, né, você tarifa tudo que está sendo impresso na rede corporativa. E o Safe Print, que é a impressão segura, né, por crachá, biometria, várias formas, tablet, celular, né. Então, são as 3 linhas de produto. O SafePrint ele atua principalmente nessa questão de segurança de dados, né? E todos eles, né, acabam sendo necessário aí a gente está conhecendo as necessidades de cada situação para a gente ver qual é o melhor produto para cada cliente, né, pessoal? Então, contem com a gente, se tiverem qualquer dúvida, Entre tá aí para apoiar vocês nisso, tá? E a gente tem escutado bastante nos últimos anos essa questão da hiperconvergência, a questão da virtualização, a questão da necessidade das equipes de TI serem ágeis. A gente tem um desafio hoje que cada vez mais a gente tem equipes mais reduzidas e o número de servidores aumenta, o número de aplicações, microserviços, tudo cresce exponencial, né? Algo que é fora da realidade praticamente, né? Então, cenários hiperconvergentes vêm para solucionar isso, né? Então, essa é a ideia, por isso que a gente convidou o Weber para ele falar um pouquinho sobre essa temática. Weber, te apresenta e a palavra está contigo. O pessoal vai postando as perguntas no chat. Se fizer sentido, eu já te pergunto no meio, senão a gente deixa mais para o final as perguntas, tá? Então, fica bem à vontade aí, cara. A gente não está te escutando. É que geralmente quando fica no mudo, as pessoas não escutam, né? Bom dia, pessoal. Desculpe o tropeço aí. Como o Charlie comentou, a ideia é falar um pouquinho de hiperconvergência, onde que a gente consegue chegar com essa tecnologia, né? A gente tem um mindset muito voltado para a infraestrutura tradicional ainda e
querendo ou não, o mercado ele tem tomado uma proporção completamente diferente, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui, a gente já vai falando, eu já compartilho meus contatos também. Não sei se alguém de vocês já utiliza hiperconvergência, até por caráter de começar a conversa aqui, a ideia não é fazer um monólogo, por favor, interajam, pergunta, que a gente vai esclarecendo as dúvidas conforme necessário. Bom, vamos falar então de hiperconvergência. Quem que vai falar, quem que vos fala hoje aqui? Reginaldo Weber. Eu sou fundador de uma empresa chamada Averi, aqui na região da Serra Gaúcha, tá? A gente trabalha com hiperconvergência desde 2016, então já faz bastante tempo que a gente tem experiência com esse tema, né? É uma tecnologia que ela vem para resolver vários problemas do dia a dia. Hoje nós somos parceiros de um principal player de hiperconvergência, trabalhamos com vários outros também, tá? Esse QR Code, então, guia para o meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida posteriormente. Podem utilizar também um e-mail weber@veri. Fiquem bem à vontade. Então, qual o problema que a gente tem enfrentado no dia a dia das companhias aí da TI, da equipe de infraestrutura que tem norteado a mudança para hiperconvergência, para onde saiu a tecnologia de hiperconvergência? Primeiro, a tecnologia ela é baseada em um conceito chamado de Web Scale. Foi criado dentro do Google, do Facebook, da Amazon, com o intuito de ser uma solução super escalável que consiga evoluir de uma forma super rápida, tá? Para atender as necessidades do dia a dia e trazer consigo todas as tecnologias que são de ponta, que podem atender tanto o cliente pequenininho quanto uma grande companhia, de forma a evoluir toda ela baseada em software. Então, a tecnologia é toda baseada em software. Por que software evolui no estralar de dedos, enquanto o hardware depende de uma evolução na troca de um equipamento, né? Para isso, a gente define que a hiperconvergência ela tem que usar um hardware padrão de mercado. O que é um hardware padrão de mercado? Aquele servidor x86 com processador Intel, com memória DDR, com um disco SSD, com disco mecânico, com placas de rede padrão de mercado também. Nada de placa aceleradora inventada pelo fabricante XYZ com processador específico, porque isso acaba gerando silos, lockouts de crescimento de solução. Se uma solução tem um ponto único de falha, poxa, não faz sentido eu trazer para uma missão crítica, para uma necessidade do teu dia a dia, onde tu já está buscando um mindset novo de tranquilidade, de eficiência, de melhor gerenciamento, ter um ponto de falha único, né? Então, as soluções, elas vêm com o intuito de clusterização, de serviços clusterizados, justamente para evitar esse tipo de problema. Conceito de automação, utilizando machine learning. A ideia aqui é que muitas das operações que são feitas no data center do dia a dia sejam executadas a partir de padrões criados pela própria indústria dentro de um ambiente de aprendizado, tá? A ponto de o sistema poder identificar comportamentos de aplicações que venham a estar divergente ou num dia específico fora do padrão e ele te gerar alertas e tomar ações para que isso se corrija de forma automatizada. A arquitetura de self-healing tem muito a ver com a questão do ponto único de falha. Então, é uma tecnologia que vem com o intuito de corrigir problemas de forma automática, tá? Então, a tecnologia de self-healing é um self-service de saúde do ambiente. Falhou um disco, poxa, qual que eu tenho que fazer para resolver o problema da falha do disco? Eu vou lá, isolo o disco, tiro um servidor do ar, coloco um outro servidor no lugar dele, enfim, faço as ações necessárias para que o ambiente esteja disponível o mais rápido possível. Hoje em dia se fala muito em nuvem, né? Quando a gente fala em hiperconvergência, a gente está falando praticamente de uma solução que pode estar tanto local quanto em nuvem. Quando esse produto está local, ele
poxa, não faz sentido a gente não pensar nisso conectado com a nuvem. Então, o produto já tem que estar pronto para interações, tanto de backup, disaster recovery, extensão de armazenamento para as nuvens públicas. Outra coisa muito interessante desse mundo de hiperconvergência é que todas essas tecnologias, elas vieram para elevar muito a satisfação do cliente. Eu não sei se vocês já conhecem esse termo de NPS, mas o NPS é um Net Promoter Score, é um indicador de o quanto os clientes estão satisfeitos com as soluções. Diferente de um Gartner, de um IDC, por exemplo, que os fabricantes pagam para serem avaliados, aqui quem paga para avaliar é o cliente. Então, a gente tem, consequentemente, um cliente com com um senso crítico muito maior avaliando essas iniciativas, né? Basicamente, o resultado disso é um cliente muito satisfeito. Então, olhando para um mercado tradicional versus o mercado de hiperconvergência, aí a gente tem aí indicadores de satisfação de cliente na faixa dos 97%, que praticamente garante que um cliente que entra numa infraestrutura de hiperconvergência dificilmente vai sair dela para uma infraestrutura tradicional novamente ou algo do gênero. Então, qual que é o resumo disso? Eu preciso ter uma solução que tenha uma entrega, um time to market extremamente rápido. Se eu tiver uma solução que puder me permitir o consumo fracionado, que nem eu tenho na nuvem, legal. As operações do dia a dia têm que ser o mais simples possível, a ponto de eu não precisar ter um profissional especialista para atuar, para executar essas operações, e tem que evoluir de forma contínua, né? Como que o mercado tem visto essa questão da hiperconvergência, né? A hiperconvergência, ela tem crescido muito mais que a própria cloud, tá? E muito mais que a própria infraestrutura tradicional. O conceito de data center, como a gente vê hoje, com 3 camadas, storage, servidor, redes ECN, ele tem reduzido, inclusive, o market share dele em torno de 21% ao ano, tá? O crescimento da hiperconvergência perante a cloud pública também tem se destacado bastante, porque boa parte das aplicações que tem no dia a dia a gente não consegue levar para a nuvem, ou elas têm uma dependência de latência, de estar próximo a algum outro recurso, ou um hardware, ou uma fábrica, pensa numa indústria 4.0, a quantidade de dependência que tu tem de coleta de informações de equipamentos, né? E essas latências, quando a gente leva para a nuvem pública, elas são acima de 30, 40, 70, 200 milissegundos, dependendo da localidade onde está o data center. Muitas vezes, nesses 200 milissegundos, são produzidas N mil peças de um produto, né? Então, tem questões aí relacionadas à performance, à latência, à compliance. Hoje, quando se fala em LGPD, se puxa muito a questão, poxa, onde que efetivamente está o meu dado, né? Poxa, numa nuvem pública, tu não tem uma certeza de onde ele está. Se tu tivesse que voltar e buscar, poxa, não sei. Então, o on-premise ou o data center dentro de casa, ele tem ficado muito aderente a hoje no mercado ainda, devido a essas questões de demanda, de tu ter uma performance diferenciada, de estar próximo da aplicação, do teu custo ser um custo previsível. E tudo isso tem crescido muito com os ganhos que a hiperconvergência traz para dentro do data center, que resolve muitos dos problemas que o cliente estava migrando da solução tradicional para a nuvem pública. Então, é uma nova forma de olhar para o data center, digamos assim, tradicional, que é o estar dentro de casa, como uma infraestrutura que te dá a cara de uma nuvem pública. Olhando para questões da hiperconvergência, por que ela é superior à arquitetura de 3 camadas? Depois a gente vai mostrar o que são as 3 camadas, tá? Primeiro, o TCO da solução é muito melhor, tá? Em torno de 60% se comparado com a solução de 3 camadas. A indisponibilidade não planejada, que são aqueles problemas do dia a dia, falta disco, falta performance, então, a máquina teve um problema de hardware, caiu e não voltou. Isso reduz em torno de 97%. O retorno de investimento em 5 anos, ele costuma ser muito superior
ao investimento inicial. Então, o teu payback, ele acaba sendo bastante reduzido. E, consequentemente, tu gera um retorno para o negócio muito melhor do que uma solução tradicional ou até do que uma transição para nuvem, tá? O Gartner também tem posicionado a hiperconvergência com um crescimento muito grande. Então, se olhar de 2014, que era praticamente inexpressiva, para hoje, cresceu 50 vezes se comparado com o período anterior, né? Então, a solução de hiperconvergência, ela é uma solução que não é mais uma ideia, ela é hoje a realidade e é o comum, tá? O resto hoje a gente considera como se fossem as soluções dedicadas. Tem uma porcentagem aí de sistemas integrados que entra RISC, entra mainframes, que são geralmente utilizados em bancos, que vocês podem ver que eles se mantêm, eles se estabilizam, tu não tem uma mudança. No que diz respeito a sistemas hiperconvergentes, que é o HCI, ele explodiu principalmente de 2018 para cá, porque digamos assim, os aventureiros do momento que mostraram que, poxa, é uma solução realmente aderente, o mercado olhou, sentiu segurança e teve essa evolução bem grande. Como que está o mercado hoje de fabricantes de hiperconvergência, né? Existem vários. Basicamente, a gente tem 3 que são os principais, que é a Dell, a EMC com VMware, a Nutanix e a HPE. Tem vários outros fabricantes que estão vindo trazendo soluções, tá? A própria Microsoft criou uma solução de hiperconvergência, bastante incipiente ainda, mas está trazendo. A Dell EMC hoje, ela é tratada, o principal concorrente hoje da Nutanix, que é o nosso parceiro de negócio, e, querendo ou não, é uma solução com features, com funcionalidades bastante similares, tá? E acaba criando aí uma separação aí de market share bastante interessante, onde a gente tem a Nutanix com quase metade do mercado, né? A VMware com quase a outra metade e todo o resto do mercado aí tá dividido em todas as outras soluções. Então é bem visível a liderança desses players. Então, no final do dia, o que o pessoal busca com a questão da hiperconvergência, né? É tudo uma questão de relação de agilidade e controle. Todos esses detalhes que eu comentei, que é do rápido time to market, poxa, fazer o deploy de uma aplicação em questão de minutos, quanto antes tu fazia em dias, horas, em dias, semanas, desculpa. A possibilidade de consumir recursos de forma fracionada, né? Poxa, eu preciso comprar um data center com, sei lá, 50 terabytes hoje, se eu tenho 10 terabytes, mas a minha previsão de crescimento é chegar em 50 terabytes em 5 anos. Poxa, então compra 20 agora. Quando der o segundo ano, compra o próximo nó de 10, e aí vai adicionando conforme tu vai crescendo. Não precisa tu ter uma solução de hiperconvergência já com todo o hardware envolvido, todo o software envolvido já na largada, porque o crescimento dessa solução ele é de forma escalar e disruptiva, né? Quando eu preciso crescer, qual que é os processos que eu preciso executar? Poxa, aí entra a questão da simplicidade de novo, com a questão de operações que chamam de one click, que é poder expandir, poder crescer, poder ajustar o ambiente com processos automatizados, né? Em vez de ter que fazer toda uma análise, o produto já faz essa análise e cria execuções automatizadas para essas ações, né? E sempre tu vai estar evoluindo, tendo o controle do teu ambiente com uma evolução relacionada à questão do software, com um ganho de funcionalidades, com correções, que isso é uma coisa muito interessante da hiperconvergência, porque todas essas operações elas são executadas sem gerar paradas no ambiente. Então,
é uma mudança bem importante mindset. Aqui o nosso parceiro faz uma brincadeira onde a analogia disso se tu precisa de um ambiente on-premise, similar ao que tu tinha de 3 camadas com VMware, por exemplo, anteriormente, tu gostaria de ter uma AWS com um ambiente web scale, totalmente gerenciado, com controle, tu vai amar o que o Nutanix ou a hiperconvergência vai te entregar. Porque aqui tu tem o melhor do que tu tinha do ambiente tradicional, todo o controle, a performance do ambiente tradicional, mais a agilidade, crescimento e flexibilidade que uma nuvem pública pode te trazer, né? Então, é um melhor dos 2 mundos. E quando a gente fala de ambiente tradicional, o que a gente está falando, né? Hoje, basicamente, a gente tem um ambiente que ele se divide em 3 camadas, que são a parte de servidores, que basicamente são as máquinas que processam a informação, uma camada de conectividade de redes e uma camada de armazenamento. Quais são os problemas dessa infraestrutura de 3 camadas, né? Primeiro, toda vez que tu vai fazer uma compra desse ambiente, tu visualiza e analisa a compra baseada num período de crescimento. 3, 5, 7 anos até tem fabricantes entregando hoje. Porque geralmente quando tu faz a compra de um produto, tu fica amarrado ao hardware que tu está comprando. Então se tu comprar um storage hoje com, sei lá, 10 terabytes, tu vai precisar de 20 terabytes daqui 2 anos, provavelmente a família do storage vai ter mudado. E aí tu fica naquela situação de vou comprar uma storage que se conecte com o meu atual, vou comprar um storage novo, vou comprar um storage de outro fabricante, vou conectar num ambiente, poxa, mais um silo, mais um produto para gerenciar. Aí a camada de gerenciamento, um monte de ferramenta nesse ambiente. O deploy disso é complexo, porque existem questões de matriz de interoperabilidade do servidor, da controladora, do switch SAN, do storage que tu está trazendo. Então, não é uma coisa de colocar em produção rápida. A escalabilidade disso também ela fica dificultada, porque tu não consegue crescer um único pool de recurso, tu vai colocando pools de recurso do lado. Então, esses silos que tu vai criando não permite fazer o movimento de informação de um lado para o outro de forma tão simples assim. Consequentemente, as redundâncias, aquelas características de alta disponibilidade, elas vão sendo afetadas. E aí vamos para o último, né? Suporte dessa brincadeira. Quando tem um problema, para quem tu liga? Quem que vai resolver teu problema? Qual vai ser o jogo de empurra-empurra da vez que tu vai enfrentar? Então, essa estrutura de 3 camadas, ela é legal, ela funciona, mas ela tem esses problemas. A compra, o deploy, ter gente especializada para administrar isso depois, e a questão da escalabilidade, ela é extremamente danosa para o negócio, né? Como que a gente vê essa questão da estrutura de web scale? Por que uma nuvem pública, por exemplo, como uma Amazon, um Google, uma Azure, olhou para esse mercado e viu que o web scale era a estrutura de tecnologia, de produto para evoluir para o mercado de hiperconvergência, né? A hiperconvergência ela nasceu em meados de 2009, tá? Nesse período, muitos desses fabricantes de nuvem pública, né, eles já internalizavam toda a parte de processamento de dados, de criação dos seus serviços, a dependência de hardware, eles já tinham praticamente desacoplado das soluções deles, porque eles viram que depender de hardware nessa indústria está fardado a virar refém de um fabricante, né? Então, eles foram atrás de montar tecnologias que fossem agnósticas a esse tipo de necessidade. Basicamente, da onde nasceu, por exemplo, a Nutanix? A Nutanix nasceu da saída de 2 engenheiros do Google que participaram do projeto de Distributed Storage File System deles. E eles olharam, poxa, tem todo um mercado aqui que não é nuvem, que precisa dessa solução também, que necessita ter uma solução escalável, que tenha inteligência, que possa evoluir sozinha,
que utilize um hardware padrão de mercado, que tenha essa inteligência de autocura em caso de falha, que tenha a capacidade de gerar dados e depois esses dados criar trazer informação e de informações gerar insights para correções e evolução de produto, né? Então, daí surgiu o conceito de Web Scale Enterprise ou Enterprise Cloud, com o intuito justamente de trazer tudo que tem dentro da possibilidade de nuvem para uma infraestrutura dentro de casa, on-premise, né? A ponto de eu começar, por exemplo, entregar uma solução extremamente pequena para um cliente. Vamos lá, 3 nodes, o cliente tem 30 máquinas virtuais, uma startup. Essa startup está se desenvolvendo, está crescendo, precisa de container, precisa de solução de storage de objeto, precisa ter backup integrado. Agora cresceu a ponto de precisar de um disaster recovery. Agora a gente não tem mais 30 máquinas virtuais, a gente tem 300 máquinas virtuais. Poxa, no ambiente tradicional, para te crescer, isso é uma infraestrutura completamente diferente. Num ambiente de hiperconvergência, são mais nodes. Em vez de eu ter 3 nodes, agora eu tenho 30 nodes. Em vez de ter 30 nodes, eu tenho 300 nodes. E isso é uma coisa que é tratada como uma solução bastante simples. A forma de administrar isso é simples. O administrador que administra 30 máquinas virtuais é o mesmo administrador que administra 300 máquinas virtuais. Esse conceito de ter uma solução que permita evolução gradual, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento de software, né? Cada vez mais a gente vê que o software ele tem tomado uma proporção completamente diferente uma vez o software era quase que não vou dizer, ele era menosprezado, né, Charlie? E era muito aquela coisa do hardware, agora o hardware faz, vou comprar um hardware novo, Ele vou era fazer. coadjuvante, né? Justamente, agora a performance não tá legal, o que nós vamos fazer? Vamos comprar um hardware novo. Poxa, dá para melhorar o desenvolvimento também. Eu me lembro que tinha um professor de engenharia que ele dizia, existem 2 formas de desenvolver, ou vocês param e desenvolvem bem agora e não precisam de tanto hardware, ou vocês pegam e compram todo o hardware que tem e desenvolve de qualquer jeito. Então, um bom software, ele parte de uma didática, de uma experiência de desenvolvimento legal também, para não ter tanto necessidade de recurso fora. Consequentemente, o que o mercado de data center viu? Não dá para evoluir de uma forma que é da forma tradicional. A gente vai ter que pensar em trazer o mais alto nível de software possível para que as coisas possam evoluir tanto de funcionalidade quanto de segurança, as necessidades de aplicações de patch. Isso tudo tem que ser muito rápido. O que a indústria de hiperconvergência fez? A Nutanix, por exemplo, nasceu em 2009. A HP começou em hiperconvergência em 2008 com uma empresa que eles adquiriram recente. A VMware veio em 2014 com hiperconvergência. Todas as evoluções que tiveram de software nesses últimos anos utilizaram as mesmas plataformas de hardware dos anos anteriores. Então, o cliente que tem um hardware que ele comprou em 2011, que é rodar a última versão, por exemplo, do sistema operacional da VMware, ele consegue. Pode ser que esteja fora da matriz de interoperabilidade, tá? Tudo bem. Uma questão de suporte, tu não vai manter. Tu não vai colocar tuas missões críticas rodando numa máquina que já tem 10 anos de uso, né? Mas é uma solução que suporta. Então, se tu quiser utilizar o teu hardware legado com os softwares de hiperconvergência para executar disaster recovery, por exemplo, legal, vai funcionar. E isso é uma evolução contínua com as mesmas seguranças que o hardware novo tem dentro do ambiente legado. É óbvio que a performance é bem diferente, né? Porque de 2020 para cá, os processadores praticamente triplicaram a performance. Então, teve um crescimento bastante expressivo nesse sentido. No final das contas, o que a gente quer entregar no final do dia, né? Aquela estrutura que a gente tinha de 3 camadas, do servidor, da rede SAN, do storage,
dos diferentes necessidades de armazenamento. Eu preciso de uma área de alta capacidade de I/O, vou botar um SSD, vou colocar um NVMe, vou utilizar um disco mecânico porque eu preciso de muita capacidade de área. Tudo isso acaba virando uma coisa só e a gente acaba integrando num appliance. Tanto do SimpliVity da HP, quanto do VxRail da Dell, quanto a solução de Red Nodes da VMware, da Microsoft em si, ela contempla a ideia de integrar em um único equipamento todas essas camadas de infraestruturas baseadas em software, tá? Então, basicamente, aqui tu tem um ambiente que vai crescer de forma escalar e paralela, com todas as aplicações rodando dentro, e, consequentemente, tu tem digamos assim, um appliance de data center. Toda essa necessidade, as demandas de features vão estar dentro desse appliance e não mais em softwares paralelos a ele, tá? Então, o que eu consigo... onde que nasce uma hiperconvergência? Qual que é o mínimo que eu preciso colocar para entender que a solução é um equipamento hiperconvergente, tá? Inicialmente, computação e armazenamento. Então, para ser hiperconvergente, ele precisa integrar computação e armazenamento. Para ser convergente, ele tem que ter uma gestão centralizada de todos esses recursos. E, consequentemente, toda a parte de proteção de dados, o backup e disaster recovery, são serviços que têm que estar integrados dentro da solução de hiperconvergência. Isso é o mínimo que o mercado visualiza como um appliance hiperconvergente. Existem soluções, às vezes, que se confundem, tá? Por exemplo, soluções convergentes. O que é uma solução convergente? Tu pega uma Blade, por exemplo, ou um servidor, pega um storage, pega uma rede SAN, tu aplica um software de orquestração em cima e diz, não, agora isso aqui é um hiperconvergente. Tá, mas eu quero aumentar o armazenamento. Não vai, tu precisa de um novo storage. O storage participa do sistema de convergência? Não, tem que comprar um outro servidor com outro sistema, nasce um novo convergente. E aí o pessoal viu que poxa, convergente é legal para infraestruturas gigantescas, né? Mas quando eu tenho uma infraestrutura que precisa crescer de forma, no decorrer dos tempos, tem que evoluir no decorrer dos tempos, convergente não é legal. E isso ficou bem claro em meados de 2010, mais ou menos, a gente teve o Charlie, até trabalhava com o Charlie na empresa, a gente vendeu uma solução para um banco, e na época era convergente, tá? Era da HP, era o Cloud Matrix. Era super interessante a solução. Para a época, muitos dos nossos colegas vinham para o cinema e diziam, isso aqui é um novo conceito, né? Só que no primeira necessidade de expansão do ambiente, a gente abriu um suporte para HP na época e a HP veio com um documento de reimplantação. Poxa, a ideia era só expandir, era só adicionar, bota mais um, aumenta aqui, aumenta ali. Mas infelizmente isso aqui é tudo amarrado a script. Então, quando a gente faz essas alterações, a gente tem que rodar todos os processos de script de novo. Então, você preenche esses documentos, armazena as 20 páginas mais ou menos, a gente executa, vai ter uma parada de 8 horas e depois o ambiente está expandido. Tu imagina a gente explicar isso para um banco, como é que a alegria que eles ficaram, né? Ele só vai ter que parar 8 horas? É só 8 horinhas, tá tudo certo. Então, o que acabou acontecendo de 2010 para cá, né? Primeiro, não se faz mais nada baseado nessa montoeira de script que o mercado fazia. Hoje tudo é baseado em API. Então, a forma como esses produtos se integram é baseado em API. Os serviços são totalmente clusterizados. Então, aqueles grandes equipamentos, eles acabam virando muitos pequenos equipamentos. E, consequentemente, quando tu para uma fração disso, né? 10, 15% do ambiente. Então, o impacto é praticamente desprezível, né? E nesse processo de evolução da hiperconvergência, ele começou a entrar em outras áreas do data center, né? Até o ponto de ser intitulado como Enterprise Cloud. Porque dentro do data center, máquina virtual, servidor storage, vamos lá que a gente está falando do tradicional, né? Ainda a gente está dentro da camada de ferro. Quando eu começo a falar
de container, de microsegmentação de rede, de uma aplicação rodando com storage de objeto dentro de casa, da necessidade de tu trazer, por exemplo, recursos de automação para a nuvem, a ponto de tu ter um software que está, sei lá, é um client web services que tu pode escalar metade do ambiente on-premise e metade do ambiente na AWS, por exemplo. Então, eu tenho como criar recursos e criar automações a ponto de, poxa, no meu software aqui de bilhetagem de impressão, hoje ele tem 50 mil requisições por dia. A minha previsão no final do ano, com emissão de notas, por causa do Natal, por exemplo, vai subir para 1 milhão de requisições. Faz sentido eu comprar um hardware para rodar 1 milhão de requisições por um período de 5, 10 dias no final do ano? Não faz. Então, o que eu faço? Eu criei uma forma de desenvolver essa aplicação onde ela permita escalabilidade de rodar em um conceito, por exemplo, de web services, onde eu vou rodar alguns servidores locais, alguns servidores eu vou botar na AWS, outros servidores eu vou botar na Azure, por exemplo, e eu crio gatilhos dentro do produto para dizer, olha, quando a quantidade de requisições chegar a 10 mil, cria uma máquina nova na AWS e publica. Cria uma máquina nova na Azure e publica. Consequentemente, o que eu tenho é uma solução que vai me atender por um curto período de tempo, vai manter a performance dos meus clientes e vai me trazer de volta no término disso a garantia de custo do que eu tinha anteriormente. Então são tecnologias que vão muito além de hiperconvergência. Isso já está numa camada de uma cloud enterprise, num conceito de ambiente totalmente híbrido. Principalmente esse cenário de startup, né, Weber? Porque Sem num sombra de dia dúvida. tu tá rodando com 200 microserviços e o cara chega e diz, ó, tem que duplicar a estrutura e aí tu tem que tirar da cartola um monte de hardware, mudar tudo, reestruturar. E no tradicional, tipo, compra servidor, espera chegar, instala. Porra, não tem como. Já perdeu o time to market, né? Tem Justamente. que ser rápido o negócio, Às né? vezes, às vezes é o diferencial para te escalar e ganhar o mercado, a visibilidade que tu precisa em questão de pouco tempo, né? É. Tu pode começar isso, levar para a nuvem, executa isso lá, e quando tu vê, poxa, isso estabilizou agora, é uma realidade. Tu pode adquirir os equipamentos, trazer para dentro de casa e migrar de volta as aplicações para dentro de casa. Consequentemente, teu custo voltou a se tornar estável e tu tendo uma previsibilidade interessante, que é um problema também quando tu joga as coisas para a nuvem. Muitas empresas fizeram esse movimento e fizeram rollback também, porque é legal, a nuvem funciona, ela funciona muito bem, mas ela é muito cara. Então, todo dado que tu trafega na nuvem, poxa, tu paga para ir, paga para voltar, né? Quando tu executa uma solução, por exemplo, em container, que tu tem tua bilhetagem baseada, por exemplo, em transação, fantástico, eu só vou pagar o que usar. Mas e se eu fizer uma instrução errada? Quanto E tempo se vai levar usar para te muito, né? E se usar identificar? muito, como é que tu vai É, fazer? sei lá, fiz um select errado aqui, tô fazendo 200 mil requisições a mais do que eu fazia antes. A conta vai chegar, tu vai perceber isso no cartão, né? Então são coisas que o mundo principalmente o mundo enterprise, ele viu que nuvem é legal, é interessante para uma série de serviços, mas principalmente quando eu contrato o serviço baseado em SaaS, não baseado em infraestrutura as a service. Porque infraestrutura as a service, dependendo da atuação, ela vai se tornar cara. E quando tu contrata um serviço, e aí eu vou dar um exemplo bem besta, mas quem que fica sem e-mail hoje, né? Muitas operações, o próprio nota fiscal hoje em dia está totalmente amarrada à questão de uso de e-mail. Então, o e-mail é uma coisa que eu jamais vou defender para te colocar dentro de casa, porque tem serviços extremamente robustos já rodando em nuvem, que no máximo que tu vai precisar é fazer um backup dele, mas tudo pode estar rodando fora, tá? Então, o conceito de Enterprise Cloud é justamente tratar essas aplicações que tu precisa, que tu gostaria de ter similar à nuvem, dentro do teu ambiente, com a escalabilidade de poder levar e trazer essa informação. Os sistemas distribuídos, e aí aqui entra todos os principais fabricantes aí de hiperconvergência, basicamente o que acaba acontecendo? Eles têm um hardware onde roda um virtualizador,
um Hyper-V, um VMware, enfim, e dentro dele tem uma máquina que controla tudo isso, tá? Que são as Controller Virtual Machines. Qual que é a função dessa máquina? Essa máquina tem a função de trazer toda a inteligência do cluster de hiperconvergência, as funções do storage, de snapshot, de clonagem, compressão, deduplicação, que são recursos que trazem uma eficiência de uso dos recursos de hardware bastante agressivas, tá? Na faixa de 2, 3, 4 vezes para 1. Então, pensa que vocês têm, por exemplo, um hardware com 1 tera de armazenamento que está entregando para a aplicação lá na ponta 4 terabytes. Se comparar com uma solução tradicional, é 4 vezes menos custo de aquisição. Então, é uma série de tecnologias que foram colocadas dentro da hiperconvergência, que isso sempre existiu. A indústria sempre teve esses recursos. Porém, estavam nos storages high-end, porque o storage high-end atende ao banco, o storage high-end atende a uma grande corporação, uma multinacional. E eles entendem o custo desses recursos dentro do hardware, né? Quando veio a hiperconvergência, ela veio num conceito onde eu posso ser pequenininho ou eu posso ser grandão. Então, que sentido faz eu não entregar essas duas coisas para o meu cliente? Quando tu compra lá 3 nozinhos, tu tem um ambiente de 30 máquinas virtuais, tu tem os mesmos recursos do cliente que tem 3.000 máquinas virtuais. Consequentemente, esse ganho, ele acaba incidindo no hardware, no software, na performance do ambiente, e tu tem uma solução muito mais enterprise do que tu teria com um ambiente tradicional entry-level, né? Essa questão da mobilidade das aplicações que eu comentei antes, ela é uma questão que nasceu junto com os conceitos de hiperconvergência, quase que o convergente com o conceito de híbrido, quase que não existiu hiperconvergência nessa evolução. Eu falo isso para vocês porque eu tenho mais de 20 anos nessa indústria e eu vi esses caminhos acontecerem, né? Desde a saída do conceito de mainframe, onde tudo centralizou as aplicações, daqui a pouco centralizou de novo com a virtualização, agora a gente centralizou mais ainda com o conceito de hiperconvergência, porque a gente precisa realmente reduzir custos e ser mais eficiente nas entregas, né? Então, o conceito de application mobility é justamente a gente estender isso com aquilo que eu comentei anteriormente, jogar isso para a nuvem, trazer isso de volta quando necessário, e fazer isso de forma rápida. Eu preciso fazer agora, eu não posso esperar comprar um software, visualizar, testar, fazer uma prova de conceito. Isso tem que estar pronto, tem que executar na hora. Importante, quais são as nuvens que estão preparadas para esse tipo de movimento, né? Geralmente são as 3 principais, as 3 mais caras, né? Então a Amazon, a Azure e o Google praticamente são compatíveis com todos os produtos de mercado. Ah, mas eu tenho aqui, eu quero usar uma nuvem da Oracle, quero fazer com OCI. Funciona? Funciona. Tu vai ter que botar uma ferramenta no meio, tá? Eu quero fazer tem crescido bastante também a questão do IBM Cloud, né? Legal, dá para fazer, dá, mas ela não é homologada nativa, tu tem que botar uma ferramenta junto. Ah, eu gosto do Alibaba Cloud, porque é o mais barato que tem no mercado. Dá para fazer de novo, só precisa de uma ferramenta. Vai ter que botar um vinho, vai ter que botar alguma camada de software a mais para interagir com isso. Olhando essa questão da hiperconvergência, a gente tem a dependência de hardware ainda? Tem. Esse hardware é um hardware padrão de mercado, tá? Basicamente CPU. E quando a gente fala CPU, é CPU x86, AMD, Intel, a memória DDR padrão de mercado, a rede também, placas de 10 GB. O storage é disco SSD, disco mecânico, ou só SSD, ou SSD e NVMe, ou tecnologia de memória, a gente tem hoje também a Optane da Intel, a gente tem memórias persistentes DDR. Então tem uma série de tecnologias que dá para ingressar, mas é tudo hardware padrão de mercado. Não existe nada aqui que a gente diga, ó, isso aqui é só desse fabricante. O que muda de um fabricante para o outro de hardware? Um fabricante resolve pegar e criar um bloco com 4 servidores que vão dentro desse bloco. O fabricante acha que é melhor criar um bloco só que tenha vários nodes dentro. A gente fala de Lenovo, HP, Dell,
Supermicro, enfim, tem vários N fabricantes aí de hardware. Consequentemente, o que acontece no Nutanix é um software, VMware é um software, Microsoft é um software, roda em qualquer um desses caras. Outro conceito interessante que a gente muda nessa indústria é a forma como a gente protege a informação, tá? Anteriormente, a gente falava muito em conceito de uso de RAID de disco, né? Eu tinha um servidor, esse servidor tinha um RAID de disco, eu colocava lá um RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, e eu fazia o split dessa informação em mais de um disco para garantir essa resiliência. Quando a gente fala em hiperconvergência, a gente tem um que a gente chama de fator de proteção de dados. Esquece RAID, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter informação, essa maquininha guest aqui é a máquina virtual, sendo gerenciada pela controller VM, rodando dentro de um hypervisor, sendo armazenada em um node de servidor, com sua memória, seu CPU e seu disco. O que o sistema faz? Ele pega e distribui essa informação, essa VM, em outros nós da solução de hiperconvergência. Consequentemente, o que eu tenho é o dado todo rodando localmente num node e acontecendo a réplica dessa informação nos demais nodes. Seria equivalente a um RAID 1 ou um RAID 5. Esse dado é acessado de forma local, então a performance disso é extremamente alta. Basicamente, eu não preciso ir para a rede para buscar dados de leitura, só quando eu vou fazer escrita. Quando eu movimento essa máquina virtual de um servidor para o outro, esse dado também ele é movimentado a ponto de manter sempre o conceito de data locality perto da VM. Então, são funções implementadas em software para melhorar a performance do ambiente virtual. Aí tu vai fazer um paralelo. Poxa, mas eu tenho um storage aqui da Peer Storage que me entrega nanosegundos de latência e com certeza meu ambiente é mais rápido que esse. Lamento informar que não, tá? Quando a gente fala em 3 camadas, a gente tem a latência que vai do servidor para a controladora, da controladora para o switch SAN, da switch SAN para o storage. Ida e volta. A KNAC para fazer essa comunicação. Então, o tempo de essa informação ela ir e retornar, ela tem muitas pessoas no meio desse caminho. Então, o que a gente consegue entregar em solução de 3 camadas é sub-milissegundo, mas microsegundo, só em soluções integradas nesse formato, tá? Aí você vai me dizer, mas isso só faz para leitura. Se for fazer uma proporção hoje nos equipamentos, na relação de leitura e escrita que se tem num data center tradicional, eu vou dizer para vocês, 95% das aplicações faz no máximo 20% de escrita contra 80% de leitura. A não ser que seja uma coisa muito específica. Então, o importante é eu ter uma garantia de leitura com baixa latência. A minha aplicação acelera bastante. E quando acontece falha? Sei lá, perdi um nó. Onde estava rodando essa máquina, esse nó queimou. A máquina automaticamente, o self-healing atua, ele vai identificar que houve a falha do node, esse node não está mais disponível, ele pega a máquina virtual, sobe em outro nó, redistribui os dados para manter a resiliência na informação e entrega ele para a máquina virtual. O que eu tenho aqui no final do dia? A VM rodando com a mesma performance que ela tinha antes, porque o dado continua no conceito de data locality. Legal, tudo isso é muito interessante, né? E como é que fica no data center o impacto disso, né? Olha, pessoal, é gritante, tá? Se for sair de uma solução tradicional de armazenamento, precisando de performance e de alta capacidade de armazenamento, a gente tem aí pelo menos uns 90% de economia de espaço e de energia, tá? A gente já fez projetos aqui onde saímos de 4 racks para 4 unidades de rack, com 20 vezes mais performance e 5 vezes mais armazenamento. Então, o impacto ele é gritante. Aí vocês vão me dizer, mas eu não tenho problema porque aqui a minha indústria compra energia na bolsa, a energia é barata. Eu concordo. E o no-break é barato também? E usar ar-condicionado para manter tudo isso é barato também? O metro quadrado, dependendo de onde tu tá, é barato? Então,
Outra coisa que está muito comum, o cliente trabalhar com o conceito de colocation dentro de provedores de nuvem privada, uma Equinix, uma Tivit, por exemplo. É barato lá a quantidade de unidade de rack? Então, o impacto que gera de mudança de footprint de um ambiente para o outro, ele é dramático, tá? Consequentemente, tu entrega muito mais com muito menos. E se for olhar no âmbito de provedor de serviços, vocês imaginam que eu consigo colocar em um rack de 42U. Pelo menos 22 servidores, você vai deixar 2 para switch, 22 servidores com 2 processadores cada, e cada processador desses com até 56 cores. Então, dá para fazer uma miséria de coisa. O problema vai ser colocar energia suficiente para alimentar todo esse povo aí. Mas dá para consolidar com certeza. E detalhe, tudo isso gerenciado numa única console, né? Faz uma diferença bem grande. Olhando para o ambiente tradicional aqui, o que a gente tem? Interface do storage, interface do vCenter, interface do host do VMware físico, software de backup, o switch SAN, pelo menos umas 6 ou 7 interfaces de gestão no dia a dia do analista de infraestrutura. Quando eu venho para a VMware, eu tenho um único dashboard para tudo. Armazenamento, backup, a parte da gestão de rede, a questão do controle do hardware. Vou precisar acessar o MyDRAC, por exemplo, de um servidor? Nunca mais. Toda a gestão é feita por dentro do próprio dashboard das ferramentas de hiperconvergência. O impacto disso a nível de gestão é bem grande. A criação de uma máquina virtual sai de minutos, horas, às vezes, para poucos segundos. Então, o impacto é bem expressivo, tá? Quando a gente fala em crescimento, a gente está num ambiente totalmente escalar, um conceito que a gente chama de scale-out, é um crescimento paralelo, tanto vertical como horizontal. Então, precisei adicionar um novo recurso no ambiente, cresço tanto performance de I/O quanto armazenamento. Precisei de um nó específico. Isso é uma coisa interessante. A solução de hiperconvergência cresce só com o mesmo hardware? Não, ela pode crescer com tipos de hardware diferentes. Geralmente dentro do hardware do mesmo fabricante, no cluster, porque tem questões de automação de aplicação de patch que ele faz baseado dentro do mesmo hardware, tá? Mas posso crescer com modelos de máquina diferentes? Posso. Posso adicionar uma máquina com foco em armazenamento, uma máquina com foco em mais processamento, uma máquina com mais memória, sem problema. É um ambiente que pode crescer de forma heterogênea. Quando a Nutanix criou esse ambiente e os outros fabricantes vieram junto na mesma ideia, o que norteou isso? Poxa, o pessoal da infraestrutura de TI sempre foi o cara da tela preta, né? O que o cara tá fazendo? O cara tá na telinha preta lá, tá mexendo no switch, quando tu vê ele tava mexendo no hypervisor, aí ele tava já no storage, e sempre quando precisava de uma coisa mais crítica, ele tava no mundinho da telinha preta, né? O cara era o mestre dos magos escondido num canto lá, ninguém mexia com ele, porque, poxa, o cara tá no mundo negro, né? Cara, qual que é a ideia de trazer a hiperconvergência para isso? Poxa, qual que é o negócio da empresa? O negócio da empresa é fabricar panela. Faz sentido eu ter um cara de tela preta de ser ali dentro do ambiente para cuidar de uma infraestrutura dessas? Não, esse cara ele tem que estar olhando para um ambiente que tem que estar se autogerindo, ele tem que conhecer o que está acontecendo ali, mas, poxa, ninguém merece ficar nesse mundo, né? Tendo que buscar informação em um monte de lugar, às vezes, para criar um recurso novo, ou deu um problema, como é que eu faço para identificar se esse problema, o que afetou, o que causou esse problema? Ter que ficar coletando arquivo de log, né? Então, essa questão de analisar problema é uma coisa que, poxa, a gente sempre teve um monte de informação no data center. O problema é que essas informações estavam em lugares separados, né? Eu tinha informação que estava no storage, eu tenho informação que estava nos servidores, eu tenho informação que estava na camada de rede.
tem informação que está dentro do hypervisor que eu não consigo visualizar, eu não consigo concatenar essas informações. O que a hiperconvergência trouxe? Poxa, agora eu estou com tudo isso dentro do banco de dados. Um banco de dados NoSQL, que traz uma performance absurda. A forma de correlacionar isso, usando machine learning, deep learning, está dentro do produto já. Então, relacionar, criar conceitos de pré-falha, de análise preemptiva de comportamento, são coisas que acabam ficando intrínsecas dentro do produto, né? E se eu preciso fazer uma análise dessas, eu tenho um dashboard, onde posso botar vários produtos, por exemplo, a CPU da máquina de aplicação, a CPU da máquina de banco de dados, a I/O do armazenamento, numa única linha de tempo, poxa, facilita um monte fazer análise. E tu não precisa levar horas para fazer isso. Isso está pronto, tá? Tu leva minutos para montar esse dashboard. Consequentemente, se houve alguma falha no recurso, ele já tem os alertas junto para mostrar que, poxa, nesse momento que o I/O ficou alto foi porque uma controladora do storage foi reiniciada por, sei lá, consumo alto de memória RAM. São coisas que estão os dados viraram informações, geraram insights para te atuar em cima do ambiente, né? Isso tudo está ligado diretamente com o conceito de one click no intuito de, poxa, se eu tenho toda essa geração de informação, das operações, desses insights, se eu tiver um lugar onde eu possa clicar e executar esses processos de inteligência que já foram criados de forma automatizada. Melhor dos mundos, ótimo, né? Reduz um monte meu dia a dia. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Máquinas virtuais com consumo alto de CPU, máquinas virtuais com consumo baixo de CPU, de memória, disco, num pool de 300 máquinas virtuais. Se eu tiver que entrar e olhar uma a uma para identificar o que tem de recurso a mais, o que tem de recurso a menos, que precisa mudar, poxa, vou precisar perder um tempão, né? O que o produto faz? Ele analisa o comportamento no tempo de como que está o uso, por exemplo, da CPU, da memória, do disco, e começa a sugerir assim, ó, poxa, tu tem 32 máquinas virtuais aqui que estão precisando de mais memória RAM. Tem 5 máquinas virtuais que tu usou 2% de CPU. E tu tem aqui 30 máquinas que estão precisando estão com 95% de uso de CPU. Posso executar um ajuste nesse ambiente? Ajuste, entende-se, bota mais CPU, tira a memória, bota a memória. Quero. Você pode executar. Ele pega essas máquinas virtuais e cria um blueprint e faz esse ajuste de máquinas para vocês. 300 máquinas virtuais, 400 máquinas virtuais, um único administrador de rede, um único administrador de infraestrutura. Da mesma forma, Capacity Planning também é interessante, porque tu tem toda essa informação para tomada de decisão de futuro. Então, o próprio cluster já te informa, olha, baseado no teu crescimento atual, no como estão as máquinas virtuais, tu tem mais 180 dias nesse crescimento, ou 360 dias, ou tem, sei lá, 2 semanas, ou comprei uma empresa nova, eu preciso criar um novo projeto e preciso simular quanto tempo que o meu data center suporta essa nova carga. Tu tem como criar esses workloads, trazer para dentro da solução e ele te dizer isso no tempo. Tu pode fazer isso no tradicional? Pode, mas vai demorar. Com o que hiperconvergência é compatível, tá? Praticamente com tudo, com todos os hardwares, com todos os fabricantes. E isso é legal porque se parava muito para pensar vou fazer isso, putz, mas não é compatível com o SAP. Mas isso aqui não está homologado com a Oracle. Pessoal, não existe esse tipo de barreira para hiperconvergência. Eu estou usando VMware, eu estou usando KVM, que é extremamente compatível, estou usando Microsoft. Então, é as mesmas tecnologias que tu usava de virtualização antes dentro de uma infraestrutura nova. A questão aqui é basicamente de fabricante, no caso da Nutanix, hoje a Nutanix está presente aí nos 6 continentes, tem mais de 20 mil funcionários, mais de 20 mil clientes. Esse slide até está defasado. A nível de funcionários são mais de 6 mil hoje. É uma empresa que nasceu em 2009, que é o nosso parceiro, né? E que a gente tem dentro do portfólio um nível de satisfação bastante interessante dos clientes. Aqueles 97% de satisfação é entregue basicamente por esse parceiro que se chama Nutanix.
Uma coisa bem interessante da hiperconvergência é que quando a gente fala em suporte dentro dos produtos de hiperconvergência, a gente está falando de uma solução onde ela está toda integrada. Então, quando tu liga para o teu suporte do data center, do hiperconvergente, o cara é obrigado a falar de hypervisor, de rede, de storage, da camada de aplicação. Consequentemente, que tu tenha um nível de assertividade muito mais alto do que tu tem numa solução tradicional. Onde provavelmente tu ia falar com o cara do servidor, que ia te jogar para o cara de storage, que diz que o problema não é storage, que o problema é virtualização, que o hypervisor fala que o problema é rede, e aí tu fica naquele Isso jogo de não empurra-empurra, né? acontece, é só lá na Nunca, Argentina que nunca. acontece isso. E aqui o cara não tem como fugir. Tá tudo hiper convergente, ele tá com hiper problema na mão, ele vai ter que hiper resolver essa bronca, né? Então isso é bem legal da questão de hiperconvergência. Como eu tinha prometido, Charlie, Pô, eu ia acabar cara, tu antes de conseguiu! 1 hora, viu? Ah, que massa, As que massa. pessoas evoluem, cara. Ai, que Eu massa. treinei para isso. Que legal. Tem muita informação, sim, Hugo. Tá, muita, muita informação. E foi só É, uma palhinha, tá? e é só uma palhinha, tá? É só uma palhinha. Eu já vi uma outra apresentação do Weber, assim, que, tipo assim, com 200 slides no mínimo. É muita informação, Bem, muita coisa. Gente, é uma forma nova da gente pensar as coisas, né? É uma abordagem diferente do que tradicional, que era o modelo padrão antigo, né? sim. Uma coisa bem legal que a gente entende dessa mudança de mindset para hiperconvergência, né, Charlie? Geralmente, quando a gente fala de ambiente de data center, a gente pensa daquele cara que fica trancado, sofrendo, trabalhando no final de semana, porque era a infraestrutura tradicional antiga, ela demandava realmente uma série de operações fora de hora, né? Quando a gente fala de hiperconvergência, cara, muda até o profissional de TI, tá? Porque ele não vai mais precisar ficar perdendo o final de semana fazendo esse tipo de operações. As operações de atualização é feitas em horário de expediente, sem parar o ambiente. Então, tu vai manter sempre um ambiente seguro. Esse profissional que virava à noite trabalhando, ele não vai mais precisar fazer isso, tá? Então, é um cara que vai ter até um semblante do pessoal que usa hiperconvergência muda, tá? Porque vira um profissional de TI feliz. Tu vai até achar estranho o cara, pô, o cara da TI tá rindo. É, legal. Então, é realmente uma mudança bem grande de mindset, tá? TI Ah, não precisa ser fantástico, dolorosa. O cara pode dormir tranquilo. legal. Cara, queria te agradecer, muito obrigado, valeu mesmo. Eu acho que agregou, dá para abrir um pouco a cabeça. Agradecer a participação de todos que participaram aqui com a gente, tá? Vou colocar ali os meus dados de contato também, se vocês tiverem qualquer coisa, facinho de me achar no LinkedIn, tá? Charlie Macedo, pode me adicionar lá. E qualquer coisa, galera, a gente tá aí, tá? Um grande abraço, tudo de bom, e a gente se vê aí no próximo evento aí da Entre Impressão Gerenciada. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abração. Se cuidem.